Cara, todo ano, praticamente todos os anos eles ganham alguma coisa, né? Na E verdade, todo ano eles ganham quase tudo. não tem nem competição, né, cara? Assim, Tem assim, um torneio ou outro, uma vez ou é, outra, né? Acontece os percalços, logicamente, é muito difícil se manter, né, no topo o tempo inteiro. No topo eu digo, eles estão no topo, mas vencendo todas as competições o tempo inteiro. Até porque existe a questão do desgaste, lesão, desgaste físico. As viagens comprometem muito o rendimento do atleta. Então, mas todos os anos aí, de 2010 para cá, né, são 15 anos de 2, 3 títulos por ano. Então, é uma coisa, é um fenômeno que eu acredito nenhuma equipe reproduziu isso, fez antes ou tem feito atualmente, entendeu? o que que você acha que a galera tem que fazer pra parar? Tipo assim, pra vir alguém, pra competir mesmo, pra falar assim, não, agora acabou a festa, vai ter uma competição sadia aqui e que não fique, vamos dizer assim, tão desigual, né? É, eu entendo assim, ninguém inventa nada, né? A gente copia aquilo que é bom. E dentro da sua característica, da sua realidade, você vai adaptando aquilo que você consegue ou você tem habilidade para desenvolver bem. Então, você, né, tem aqui o seu podcast. Eu posso começar meu podcast, eu vou, pô, a ideia do Michel assim, assim, assado, tá aí. Passar do tempo, eu vou adaptando dentro das minhas características, aquilo que eu entendo, né, como importante, como interessante. Eu acredito assim que demorou para muitas equipes irem fazer lá um, um mês de clínica. O que vocês fazem aqui que a gente não está fazendo? Por que vocês são tão vitoriosos? É? Então, existem projetos que eu conheço bem, que é o Minas, o SADA, o Campinas. Campinas Renata hoje, que também foi vice-campeão da Superliga no masculino. São projetos exemplares, projetos que devem ser copiados. E como eu tive a felicidade e tenho, né, o acesso a esses locais, uma das coisas que eu busco aplicar aqui, no Acesita Vôlei e no Sugball, são modelos, são práticas semelhantes àquelas que eu vejo que eles fazem, guardadas as devidas proporções, né? Mas aquilo que eles fazem que dá certo, eu busco reproduzir aqui dentro da minha realidade. Então, eu acredito que seja isso. Copiar aquilo que é bom, aquilo que é eficiente, aquilo que dá resultado. Então, no Brasil, nós temos uma dificuldade de ter projetos que são longevos, projetos que perduram, projetos perenes, né? E um dos motivos o principal motivo é falta de investimento. Mas aí existe uma composição dentro disso, na gestão esportiva, que para fazer esporte é necessário o quê? Ter dinheiro. Para ter dinheiro é necessário de investidor. Para atrair investidor, o investidor tem que entender que aquilo é benéfico, é interessante e gera um retorno. Logicamente, cada investidor ele vai entender que o retorno interessante para ele é um. Às vezes um quer apenas uma reposição da marca, o outro quer ser reconhecido como alguém que promove entretenimento social, esportivo, saúde, né, oportunidades para crianças, adolescentes, jovens. Às vezes um quer aumentar aumento de vendas, aumento de clientela. Enfim, aí dentro do marketing esportivo é possível, né, direcionar o objetivo de cada investidor, de cada patrocinador, de acordo com o anseio que ele tem ao estar investindo. Então, eu entendo que o que nos falta é profissionalizar cada vez mais a gestão esportiva, a ponto de criarmos um produto, não, ou melhor, a ponto de demonstrarmos que o produto esporte, e no caso o voleibol, é um produto extremamente interessante, rentável e que tem um payback alto. Então, nós temos excelentes formadores, excelentes clubes, excelentes professores técnicos, mas temos poucos gestores que compreendem essa magnitude da ciência do marketing que envolve patrocínio, investimento
retorno e posicionamento de marca. Então, é onde que eu entendo que esses grandes clubes, eles têm feito de forma muito eficiente. Nesses 3, eu posso afirmar que tem feito de forma muito, muito eficiente. E são aqueles projetos assim que, sabe, que quando você tem que sair correndo atrás de patrocinador, paga aqui uma camisa, um jogo de camisa, uma viagem. Não, esses projetos, os patrocinadores batem na porta deles. Vão atrás. Né? Vão atrás, porque são consolidados, consistentes e existe um retorno interessante que atrai qualquer empresa qualquer empresário que tem um mínimo de percepção sobre o esporte no Brasil. Pô, perfeito. E uma coisa que eu queria perguntar, já falando sobre investimento e tal, qual é o valor, né, um salário mínimo de um jogador de vôlei hoje? Depende do nível do jogador. De alto nível. Ele varia. Cruzeiro, é uma média de 100 mil reais. A média. Isso é o mínimo. É média. Então, média para mais menos, jogador nível A, seleção, 100 mil para cima. E aí vem os jogadores nível B, que fica ali entre 50 e 100 mil reais. Entendeu? Então, paga-se bem hoje. É um valor considerável, né? Um valor bom. É um valor bom. Porque... Isso é um valor mensal, né? Faz um contrato aí de 12 meses, 1.200.000. Né? 12 meses, 800 mil reais. Então, enfim, você 10 anos jogando em alto nível, ganhando uma média de 700 a 1 milhão de reais, 700 mil a 1 milhão de reais por ano, é possível fazer um bom patrimônio. Sim. Fora os juros, né? Enfim, é um valor bacana. E rola no futebol, eu sei que rola, mas no voleibol rola muita questão de empresário dar pitaco, empresário ter aquelas... Dar pitaco não, mas tem um mercado muito forte de empresário. Inclusive, eu trabalhava até dezembro do ano passado, prestando consultoria para uma empresa, a Sporting Life, a empresa que, inclusive, ela é quem gerencia a carreira do Bruno, do levantador, né? É o ex-capitão da seleção, né? Ele tá agora terminando o ciclo dele na seleção. E tem um mercado, né? É necessário. Por quê? Alguns atletas escolhem não ter agente. Eu, por exemplo, como a maior parte da minha carreira eu joguei no Oriente Médio, o período que o primeiro ano que eu fui, eu tive agente que me levou. Depois, os demais anos, eu fiquei lá o tempo todo sem agente. Mas é porque era um contexto totalmente diferente, muito diferente daqui do Brasil. Mas aqui no Brasil, a carga de treinamento é pesada, é grande, muitas viagens. Não é só o treino da quadra, tem treino, tem reunião, tem a avaliação física, avaliação fisioterápica, avaliação técnica, avaliação da equipe adversária. Você, às vezes, recebe lá uma apostilazinha com todas as características de todos os jogadores das outras equipes. Você tem que estudar a equipe que você vai jogar naquela semana. Então, você fica com um tempo muito limitado. E o agente, ele se encarrega de fazer muitas coisas para o jogador, desde emitir uma nota fiscal para o jogador receber, declarar imposto de renda, fazer, enfim, uma série de coisas que muitas vezes é até ruim, porque quando o jogador ele para de jogar, o que ele fez na vida? Ele treinou, dormiu, comeu, jogou e viajou. E poucas coisas ele fez, porque ele sempre tinha uma equipe, pessoas trabalhando para ele. Então, existe uma frase, eu não sei quem a disse, mas fala que o atleta ele morre 2 vezes. Quando ele para de jogar, ele tem uma morte. Morreu até você entender que o seu atleta interior morreu, acabou, você tem que sepultá-lo. E aí depois tem a morte física, a morte natural, que todo mundo morre, né? Então, só que o atleta morre 2 vezes, porque até ele se reencontrar, é como se ele estivesse renascendo, porque a realidade dele foi sempre uma coisa muito restrita. Então, esse mercado de agente é importante, é interessante, é necessário, até porque 2 meses antes, praticamente, do campeonato terminar, o mercado já começa a se movimentar. Como que um atleta vai entrar em negociação com uma equipe se ele tem mais 2 meses de campeonato, de contrato vigente com o clube? E pode ser que chegue na final, ele está jogando por um clube e ele está negociando com o clube que ele vai jogar contra.
Entendeu? Entendi. Então, entra ali conflito de interesse, enfim. Então, o agente toma conta disso e o jogador se preocupa apenas em treinar, se preparar para estar bem para jogar. Eu falo também, até na questão da peneira mesmo, né? Rola muita falcatrua ou não? Então, cara, isso é delicado dizer. Eu acredito que aonde que não existe nenhum setor na vida em que a influência ela não seja utilizada. Eu acredito que em todos os setores, em qualquer área que você estiver trabalhando, né, se chegar um momento de definição entre, por exemplo, nós estamos na entrevista de emprego, eu e você. Aí o entrevistador ele é amigo do seu pai. Aí nós chegamos ali e nós temos tudo semelhante, nós somos parelho ali, mas pode ser que eu tenha 3 anos de experiência a mais que você, por exemplo. Mas que esses 3 anos de experiência ele não vai ser tão determinante para a função que aquela vaga está exigindo. Se não vai comprometer, quem que você acha que o entrevistador vai selecionar para ocupar a vaga? Aquele que ele tem um pouco mais de afinidade. Eu conheço o pai do cara e tal, então eu vou dar uma chance para ele. Eu acredito que a vida é assim. Já vi favorecimentos, né? Mas favorecimentos descarados, eles não se sustentam. Porque o esporte, o atleta sobrevive de resultado. Se você não entrega, você está fora. Entendeu? Nenhum técnico, nenhum diretor, nenhum presidente de clube consegue sustentar quem não entrega resultado. Então, você pode ser beneficiado numa situação de oportunidade. Ele teve uma oportunidade, o outro era melhor, mas se a oportunidade ele teve, a permanência ele tem que entregar. E aí aquilo, hoje, assim, dentro da minha experiência, estou há 30 anos no voleibol, mais de 30 anos, eu nunca vi nenhuma pessoa que foi beneficiada ficar se ela não teve condição de... Alguma coisa ela tinha, a pessoa que deu oportunidade enxergou que ela tinha um potencial, pelo menos. E que aí entram muitas coisas, isso é muito talentoso, às vezes você é muito habilidoso, às vezes você é muito bom, mas você não consegue suportar os momentos de pressão. Na hora do momento crítico, na hora da pressão e tudo, você não consegue jogar. Isso acontece, né? Fala de forma pejorativa, que é o pipoqueiro e tudo, mas não é. É uma condição, uma inabilidade mental, psicológica que a pessoa tem. Então, não dá para contar com ela naquele momento, né? Então, esses jogadores, você vê muitas promessas, pois o cara é fenomenal, mas ele não consegue jogar em determinado momento do jogo. Aí ele vai ficando, vai perdendo as oportunidades. Aí tem aquele jogador que é limitado, todo mundo sabe o que ele vai fazer, tudo, ele vai lá e faz. Entendeu? Então, muitas vezes você avalia, tem zagueiro, não vamos falar para o futebol, tem zagueiros, cara, que eles têm, ou volantes, meio de campo, que eles têm qualidade técnica, qualidade de plasticidade de jogo, muito melhor, muito mais refinado do que um centroavante. Só que aí o centroavante tem um diferencial. Ele consegue fazer uma leitura de movimentação tanto da zaga adversária, posicionamento de goleiro e atividade da equipe dele, que ele consegue se posicionar numa condição de receber agora e fazer o gol. Coisa que o outro que tem uma habilidade maior, uma técnica maior, não vai ter condição de fazer. Sim. E o que mantém o centroavante é gol. Às vezes o cara ele é nada. grosso, mas o cara faz gol.